Agora há pouquinho você ouviu então aqui a informação dada pelo Rafael Tebas, dando conta de que a fábrica da Volkswagen no Vale do Paraíba, em São Paulo, Taubaté, desativou um dos turnos, 800 funcionários. O setor automobilístico foi empurrado agora com aquele programa do governo de vender carro popular. Aí era 500 milhões, depois não deu, foi para 800 milhões. E ainda assim as fábricas estão devagarinho, quase parando. Parece o Martinho da Vila lá, devagarinho. Bom, mas tem um outro setor que está acelerando. É o setor de mercado de motos do Brasil. O economista Rafael Galante está aqui conosco. Rafael, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. É um prazer estar aqui com todos vocês. E Rafael, e aí? Enquanto um desacelera e bota o pé no breque, o outro acelera para frente? Que assim, a grata surpresa, o setor de motocicletas, ele está indo já pelo seu quarto, quinto ano consecutivo de crescimento, né? Enquanto o mercado de automóveis, ele está andando de lado como caranguejo, o pessoal de motocicletas está numa franca expansão, o que é muito bom para toda a economia. Agora, Rafael, te pergunto o seguinte, o que está levando então a essa expansão de mercado de motos? É o preço? É o financiamento? O que é exatamente? É um pouco de tudo, né? Então vamos começar desde o começo, né? A motocicleta é o veículo automotor mais acessível para o consumidor brasileiro, né? Então você consegue encontrar motocicletas a partir de R$10.000, mais acessível. Durante a pandemia, a gente pode falar que o lado bom da pandemia é que houve algumas mudanças na postura do consumidor. A maioria deles acabou buscando um meio de alternativa do transporte individual, porque a gente teve aquela questão do medo de andar em metrô, ônibus, tudo mais, e a motocicleta, ele servia como esse conceito de ser meu instrumento de transporte individualizado. Também devido a crises econômicas que a gente vem vivendo nos últimos anos, outras fontes de trabalho surgiram e cresceram demais, principalmente com a questão do delivery, que de repente todo mundo acabou utilizando mais durante a pandemia, fazendo pedidos por aplicativos, e você precisava fazer a entrega desse produto. E sim, tem a questão do crédito, né? O crédito é uma coisa bem interessante. Quando a gente vê o crédito automotivo, só para fazer um paralelo, o crédito automotivo, acho que ele está nos piores patamares, acho que da última década, tá? E de motocicletas é diferente, mas qual que é a diferença? A grande diferença da motocicleta é que existe um produto, que é o consórcio de motocicletas, que ele é extremamente bem aceito e bem visto para esse consumidor de motocicletas. E o conceito do consórcio é uma poupança programada ou poupança forçada que você acaba fazendo, né? Então a pessoa acabou adquirindo essa motocicleta 1, 2, 3, 4 anos atrás e agora ela está sendo contemplada, né? Então o crédito e a utilização do consórcio para motocicleta acho que está ajudando a alavancar ainda mais. Interessante, né? Que o setor de motocicleta recorre ao consórcio. No passado eram automóveis, né? Depois ele foi, vamos dizer assim, encolhendo e parece que ele está firme na área do consórcio de moto. A gente pode falar que quase 1/3 de todas as motos que são vendidas, ela sai pelo consórcio. E você estava certíssimo, Heródoto, né? O consórcio, ele começou há quase 40 anos atrás, 50 anos atrás, e era para veículos, né? Mas ele acabou se adaptando melhor para motocicleta, por N fatores, né? Geralmente o cliente de motocicleta são de camadas sociais mais baixas, que tem dificuldade na obtenção de crédito, tipo um CDC da vida, e o consórcio ele acaba entrando perfeitamente para esse cliente. Agora, Rafael, eu imagino, por exemplo, o seguinte: as motos entram na substituição do transporte público, é mais rápida, né? A pessoa não fica geralmente parada no trânsito e é um instrumento de trabalho, né? Haja vista que com uma moto você pode fazer entrega, se a pessoa perdeu o emprego, ou até fazer um bico para completar o salário do mês que recebe. Não, é perfeito, foi o que a gente acabou de comentar, né? Realmente houve a necessidade do transporte individual, quando você fala principalmente de grandes centros urbanos, né? Então, quando você vê aqui em São Paulo, a questão do deslocamento é terrível para qualquer um. E aí, também, durante a pandemia, você teve todo o surgimento dessas novas modalidades de trabalho, principalmente do delivery. E aí, como a gente está na economia, está andando de lado
nos últimos 3, 4, 5 anos, houve a questão, como você falou, do bico, né? Então, uma questão de eu vou usar minha motocicleta para fazer trazer uma fonte de renda adicional para o meu núcleo familiar. Agora, Rafael, é possível estimar quantas motos poderão ser vendidas este ano? Só para ter uma ideia? Olha, tem sim. A Associação dos Fabricantes de Motocicletas, a Abraciclo, ele fala um número mais cauteloso, alguma coisa em torno de 1.560.000 motos, tá? Mas se esse número chegar a 1.600.000 motocicletas nesse ano, ou até um pouco mais, não vai ser surpresa nenhuma. 1.600.000 motos. É recorde de venda de moto no Brasil ou não? Não, o recorde de vendas de motos, se eu não me engano, acho que foi no ano de 2011, quando a gente vendeu quase 2 milhões de motos. Mas o ponto para a gente sempre analisar é que há 4 anos atrás, 5 anos atrás, o mercado de motos estava vendendo apenas 900.000 motos. Então eu posso falar que num período de 4, 5 anos, eu saí de 900.000 motos, 950.000 motos, e eu vou chegar para quase 1.600.000. Então eu tive um crescimento mais ou menos de quase de 80% num período de 5 anos. Fazendo o paralelo para automóveis ele já está andando de lado há 4, 5 anos. Então, enquanto o automóvel está com um volume estagnado há 4, 5 anos, o mercado de motocicletas também crescendo quase 80% nesses 4, 5 anos. Ainda estamos longe do nosso recorde de vendas, que, se eu não me engano, foi em 2011, com quase 2 milhões de motos, mas se a gente manter o ritmo, a gente pode ser até ligeiramente otimista e pode estimar que dentro de uns 2, 3 anos a gente vai estar batendo esse recorde de vendas que foi em 2011. Rafael, a gente acompanhou aí agora esse programa do governo de carro popular. A gente disse, bom, o carro popular custa 80 mil reais. Aí com desconto ia chegar a mais ou menos 70 mil reais. Uma moto dessa que o pessoal usa mais como entregador para trabalhar, uma moto tipo 125, aproximadamente quanto custa? Vou te dar alguns exemplos. Você consegue encontrar, acho que uma das motos mais baratas e mais vendidas é a Honda Pop, e ela está na casa mais ou menos na faixa de 10 mil reais, você consegue encontrar uma. 10 mil reais, né? 10 mil reais. Agora, Rafael, a pergunta que não quer calar. Todo dia nós temos aqui também dados de acidentes de moto. Alguns são realmente preocupantes, especialmente nas grandes cidades. Aqui em São Paulo, outro dia o secretário esteve aqui e contou, né? A quantidade de pessoas... vamos dizer assim, esse número de acidentes, pessoas morrem, às vezes ficam no hospital, às vezes ficam paralisadas. Isso não assusta o consumidor? Eu acho que assim, qualquer tipo de acidente é extremamente triste e não tem o que discutir. Mas para todo e qualquer negócio existe o consumidor e o consumidor. No caso, existe motociclista e motociclista. Aquele motociclista que ele é mais cauteloso, ele acaba mitigando o seu risco e a probabilidade de acidente é mínima. Então, quando você está no trânsito, você tem que ter sempre o cuidado redobrado, principalmente quando está motocicletas, tá? Aquela pessoa que tem um excesso de confiança, ou de repente é um pouco agressiva no trânsito, ele acaba sofrendo acidente. E quando você fala numa motocicleta, qualquer tipo de acidente machuca, né? Porque ele voa, ele acaba sendo jogado no chão ou contra qualquer veículo. Mas eu vou falar que o medo depende muito de como você conduz a motocicletas. Eu posso falar que eu conheço uma leva grande de motociclistas na casa de 50, 55 anos, 60, que estão comprando a primeira motocicleta agora para realmente ter economia de tempo, mas eles dirigem assim, com todas a segurança possível e sem aquela agressividade, ou se depende aquela pressa desenfreadas que uma grande maioria tem. Quanto mais cauteloso mais mitigação de risco você tem, menos acidente você toma. Quanto mais imprudente você é no trânsito, a probabilidade de você sofrer um acidente é maior. Isso serve tanto para motocicleta, depende para um motorista de um caminhão, de um ônibus ou até de um automóvel, né? Tem que ter a cautela, né? Assim, é um meio de transporte que pode machucar você e os outros também se você for imprudente. Rafael Galante, muito obrigado por atender a Nova Brasil. Obrigado, Heródoto. Um bom dia para todos vocês. O Rafael Galante é economista conversando conosco que o mercado de motos está em alta no país. Eu não imaginava que tem moto que custa 10 mil reais. Que ideia, sinceramente.